Olá a todos. Eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar o tema dos temperos assassinos. Hoje revelarei uma verdade terrível que 99% das pessoas desconhecem, repetindo-a diariamente sem se aperceber. Sabiam que, neste exato momento, na vossa cozinha familiar, um projétil silencioso pode aumentar o risco de AVC em apenas uma noite? Não é tabaco nem álcool. São precisamente as coisas em que confiam e usam todos os dias. Sou Dr. Miguel Silva e trabalho há mais de 35 anos na área de geriatria, tanto em Portugal como nos Estados Unidos. Ao longo da minha carreira médica, testemunhei centenas de casos lamentáveis de AVC. Pessoas que se deitavam normalmente e acordavam na manhã seguinte com as mãos e os pés paralisados, fala arrastada ou caíam da cama, e algumas até nunca mais acordaram. E nas autópsias, a causa não era o que pensavam. Apenas uma pequena colher de um tempero transformava-se numa bomba relógio nos vasos sanguíneos. Destruía sorrateiramente as paredes dos vasos, elevava a pressão arterial de forma incontrolável e formava coágulos sanguíneos fatais, ameaçando a vida mesmo durante o sono profundo. Mas isto é apenas o começo. Agora, revelarei 6 temperos extremamente perigosos presentes em quase todas as casas e usados em todas as refeições. Eles estão a corroer cruelmente a vossa saúde dia após dia. Em particular, o 6º tempero, que revelarei no final, é 10 vezes mais perigoso do que qualquer outro. Está presente em quase todas as refeições portuguesas e prejudica sorrateiramente milhões de pessoas anualmente. Antes de começarmos, se ainda não subscreveram o meu canal, cliquem no botão de subscrição e ativem as notificações. Assim não perderão conselhos de saúde práticos e realistas. Se acham este tema necessário, deixem um 1 nos comentários. Se discordam, deixem um 0 para me ajudar a melhorar os próximos vídeos. O primeiro tempero, óleos vegetais refinados, o inimigo escondido. O primeiro tempero que vamos abordar, e também o mais controverso, são os óleos vegetais refinados. Muitos de vós podem ficar surpreendidos, porque sempre nos disseram que óleos como o de girassol, milho, canola e soja são bons para a saúde do coração, uma escolha mais saudável do que as gorduras animais. No entanto, a verdade que a ciência moderna revela é completamente diferente. Se usados incorretamente, estes óleos podem ser mais perigosos do que o açúcar. O cerne do problema reside no processo de produção industrial. Para obter o óleo límpido e transparente que vemos nas prateleiras dos supermercados, o processo de fabrico envolve solventes químicos, calor muito elevado e inúmeras etapas de refinação. Este processo destrói os componentes benéficos originais e, em vez disso, gera inúmeros radicais livres e substâncias oxidativas prejudiciais. Quando fritam alimentos com estes óleos, especialmente a altas temperaturas, os ômega 6 neles presentes são alterados, transformando-se em poderosos indutores de inflamação. Imaginem os vossos vasos sanguíneos a enferrujar lentamente por dentro. Começa com uma fina camada, mas com o tempo, engrossa e adere firmemente às paredes dos vasos, bloqueando o fluxo sanguíneo. Eventualmente, essa ferrugem pode soltar-se e bloquear o fluxo sanguíneo, causando um ataque cardíaco ou um AVC súbito. Não é coincidência. Muitos estudos em grande escala, incluindo um publicado no British Medical Journal BMJ, alertam que o consumo frequente de óleos refinados ricos em ômega 6 aumenta a inflamação crônica, acelera a aterosclerose e encurta o caminho para doenças cardiovasculares. O mais assustador é que estes óleos estão em todo o lado. Não só os usamos para cozinhar em casa, mas também estão presentes na maioria dos fritos, bolachas, massas instantâneas, alimentos enlatados e inúmeros alimentos processados que comemos fora. Ou seja, mesmo que não comprem uma garrafa de óleo diretamente, estão a consumir uma quantidade significativa sem o saberem, todos os dias. É por isso que muitos nutricionistas chamam aos óleos vegetais refinados o inimigo escondido na cozinha. Este óleo que ignoramos descuidadamente acelera o envelhecimento dos vasos sanguíneos, aumenta o risco de AVC e pode até causar consequências fatais após uma única noite de sono. É por isso que vos exorto a ter mais cautela com este óleo. O segundo tempero, açúcar e xarope de milho. A doçura perigose. Agora passemos ao segundo tempero, uma presença aparentemente doce, mas na verdade muito perigosa. O açúcar e o xarope de milho. Talvez não se tenham apercebido, mas estão escondidos em quase todas as refeições modernas. Uma lata de refrigerante, uma colher de molho derramado sobre carne assada, até mesmo a garrafa de molho picante na vossa cozinha.
o açúcar está em todo o lado. O mais perigoso é que a maioria das pessoas nem sabe que está a consumir tanto açúcar escondido, porque ele está astutamente camuflado em quase todos os alimentos processados. O verdadeiro problema começa quando o açúcar e o xarope de milho excedem os limites permitidos. Nesse momento, o açúcar no sangue dispara e o pâncreas tem de continuar a secretar mais insulina para o baixar. No início, o corpo ainda consegue aguentar, mas com o tempo, as células tornam-se insensíveis à insulina, o que se chama resistência à insulina. Este é o caminho mais rápido para a diabetes tipo 2, uma doença cada vez mais comum em Portugal, especialmente em pessoas com mais de 50 anos. Mas o problema não termina aí. O excesso de açúcar é convertido em gordura. Esta gordura acumula-se à volta do fígado, criando um fígado gordo e ao mesmo tempo forma aquela camada persistente de gordura abdominal que muitos ignoram como uma barriga de cerveja. Mas na verdade, esta gordura visceral é o culpado mais perigoso. Aumenta a inflamação no corpo e ataca diretamente o sistema cardiovascular. Grandes estudos demonstraram claramente que o consumo excessivo de xarope de milho, com alto teor de frutose, aumenta os níveis de triglicerídeos no sangue. Este é um fator direto que causa aterosclerose, ou seja, as paredes dos vasos sanguíneos ficam revestidas de gordura, endurecem e são facilmente danificadas. Uma vez que os vasos sanguíneos são bloqueados por coágulos, o risco de ataque cardíaco ou AVC torna-se muito evidente. Isto é especialmente verdade para os idosos, cujos vasos sanguíneos enfraquecem com o tempo. A minha maior preocupação é a natureza sorrateira do açúcar e do xarope de milho. O sal é facilmente detetável pelo sabor salgado, mas o açúcar mistura-se astutamente nos alimentos e o paladar adapta-se gradualmente, impedindo que se aperceba do consumo excessivo de doçura. Assim, dia após dia, acumula-se, corroendo silenciosamente os vasos sanguíneos sem quaisquer sinais de aviso. Em suma, o açúcar e o xarope de milho não são apenas adoçantes que tornam a comida deliciosa. São, na verdade, uma faca de dois gumes que, se não for controlada adequadamente, pode encurtar a vida do coração e do cérebro e é um fator de risco que pode causar um AVC a qualquer momento. O terceiro tempero: sal e molho de soja. A tradição salgada e seus perigos. Agora vamos examinar o terceiro tempero. Meus caros, é difícil falar da culinária portuguesa sem mencionar os molhos. O molho de soja, por exemplo, não é apenas um tempero, mas a alma de inúmeros pratos tradicionais asiáticos que se tornaram populares em Portugal. Desde uma tigela fumegante de ramen num dia frio de inverno, até vários guisados aromáticos, o molho de soja está profundamente enraizado na vida e nas memórias de muitas famílias portuguesas, especialmente daquelas com influência asiática na sua culinária. As pessoas elogiam-no como um tesouro nutricional, dizendo que é rico em bactérias benéficas que ajudam na digestão e mantêm a saúde intestinal. Isto é verdade, mas há uma verdade que muitos não notam. Este tempero aparentemente inofensivo pode ser uma faca de dois gumes para a saúde cardiovascular e cerebral dos idosos. A maior preocupação é o teor de sal extremamente elevado. De acordo com dados do Instituto Português de Nutrição, uma refeição típica de molho de soja pode conter mais de metade da ingestão diária recomendada de sal pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, se pessoas com mais de 50 ou 60 anos comerem apenas 1 ou 2 pratos de molho de soja intenso por dia, excederão em muito os limites seguros de sódio. Quando o sódio se acumula excessivamente no corpo, o corpo retém mais água, aumentando o volume sanguíneo. Como resultado, o coração tem de contrair com mais força e as paredes dos vasos sanguíneos têm de suportar uma pressão tremenda. Os vasos sanguíneos cerebrais já envelhecidos, especialmente os capilares finos, são danificados mais facilmente. Apenas um pico de pressão arterial pode fazer com que um vaso sanguíneo rebente, causando uma hemorragia cerebral, o que pode levar à perda da fala e das capacidades motoras, ou até mesmo ameaçar a vida. Numerosos estudos, incluindo relatórios publicados no Journal of Hypertension, sublinham que os alimentos salgados são um dos maiores fatores de risco para o AVC, especialmente nos idosos. A ironia é que o efeito probiótico nos molhos fermentados existe. As bactérias benéficas produzidas durante o processo de fermentação ajudam na digestão e fortalecem a imunidade. No entanto, se o teor de sal for excessivo, estas vantagens perdem o seu brilho. Não se beneficiam dos benefícios da fermentação e, em vez disso, sofrem apenas os danos do consumo excessivo de sal. Por outras palavras, os alimentos em que acreditávamos ser bons para nós podem ser uma ameaça potencial para o coração e o cérebro.
Isto não significa que devamos remover completamente os molhos fermentados da nossa mesa. Afinal, eles são um pilar da cultura alimentar portuguesa. No entanto, precisamos de mudar a forma como os usamos. Há maneiras de escolher molhos com baixo teor de sal, cozinhar caldos mais leves, adicionar muitos vegetais e beber bastante água para manter o equilíbrio. Com apenas algumas pequenas mudanças, podemos desfrutar plenamente do sabor tradicional, sem transformar os molhos num inimigo escondido na cozinha que aumenta o risco de AVC. O quarto tempero, molho picante, a combinação perigosa de sal e açúcar. O quarto tempero irá surpreendê-los. Se tivéssemos de escolher um tempero representativo da culinária portuguesa, a maioria das pessoas provavelmente pensaria primeiro no molho picante. O molho picante acompanha os portugueses há várias gerações e aparece em quase todos os pratos familiares. Uma tigela de arroz, com ovo estrelado, um prato de sardinhas assadas com molho picante, ou um pedaço de chouriço picante, em todo o lado há um forte traço de molho picante. A combinação de sabores picante, salgado e doce cria um forte apelo, e para muitas pessoas o molho picante tornou-se uma espécie de vício. No entanto, o que não é tão conhecido é que por trás da sua cor vermelha atraente esconde-se um perigo que representa uma dupla ameaça para o coração e o cérebro, especialmente para os idosos. A maior preocupação com o molho picante é a sua perigosa combinação de sal e açúcar. Não só tem um sabor salgado, como também contém quantidades significativas de açúcar e amido fermentado. Ou seja, apenas uma pequena colher introduz sal e açúcar no corpo ao mesmo tempo. O sal aumenta a pressão arterial, exercendo grande pressão nas paredes dos vasos sanguíneos. E o açúcar faz com que o açúcar no sangue flutue drasticamente, forçando o pâncreas a secretar insulina continuamente. Quando estes dois fatores se combinam, o corpo, especialmente de pessoas de meia idade e idosas, suporta um duplo fardo. O coração tem de bater mais rápido e com mais força para circular o sangue, e o pâncreas é sobrecarregado dia e noite para regular o açúcar no sangue. Muitos estudos médicos confirmaram estes perigos. O consumo frequente de alimentos com alto teor de sal e açúcar acelera a formação de aterosclerose. A placa adere às artérias como um pedaço de ferro enferrujado e, com o tempo, engrossa e pode facilmente romper-se, formando coágulos sanguíneos. Se estes coágulos se deslocarem, podem bloquear o fluxo sanguíneo, levando a um AVC ou ataque cardíaco. Um relatório publicado no Journal of Clinical Nutrition também mostrou que uma dieta rica em sódio e açúcares adicionados está diretamente associada ao aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares em idosos. O que realmente me preocupa é que o molho picante está na mesa portuguesa quase todos os dias. Podemos tentar reduzir o consumo de refrigerantes e doces, mas muitas vezes não percebemos que uma colher de molho picante no arroz ou na sopa é o principal culpado por acumular sal e açúcar no corpo diariamente. Claro, não vos aconselho a cortar completamente o molho picante. É mais do que apenas um condimento. É uma parte da alma cultural portuguesa. O importante é a forma como o usamos. É preciso reduzir ligeiramente a quantidade de molho picante em cada refeição, escolher molhos com baixo teor de sal e açúcar e complementar com vegetais frescos para equilibrar. Apenas estas pequenas mudanças podem preservar o sabor profundo da tradição, ao mesmo tempo que se protegem dos potenciais perigos que este duplo risco, o molho picante, pode representar para o coração e o cérebro. O quinto tempero, sal em excesso. O assassino silencioso de Portugal. Meus caros, no quinto tempero, quero dizer-vos algo que pode surpreender muitos. Portugal é uma das nações que consome mais sal no mundo. Sal, molho de soja, vários molhos e conservas estão presentes em quase todas as refeições. De manhã, uma sopa quente, ao almoço, chouriço picante, ao jantar, um guisado ou ensopado. Tudo está cheio de sabor salgado. Estamos tão acostumados a este sabor salgado que o consideramos a alma da comida, mas na verdade, este hábito está a corroer secretamente a saúde cardiovascular e cerebral diariamente como uma lâmina afiada. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda uma ingestão máxima diária de sal para adultos equivalente a uma colher de chá pequena. No entanto, dados do Instituto Português de Nutrição indicam que a ingestão média de sal pelos portugueses é o dobro, e até o triplo desta diretriz de segurança. Por outras palavras, apenas com sopa, chouriço e um prato de conservas ou molhos, já excedemos o limite diário de segurança. Quando o sal, mais precisamente o sódio, entra em excesso no corpo, o corpo retém mais água. O volume sanguíneo aumenta,
O coração trabalha mais para bombear o sangue por todo o corpo. Essa pressão acumula-se nas paredes dos vasos sanguíneos, e os vasos sanguíneos finos e frágeis do cérebro são facilmente danificados. O resultado é a hipertensão, e como sabem, a hipertensão é a causa direta e principal do AVC. Um estudo publicado no Journal of Stroke revelou que reduzir a ingestão diária de sal em apenas 1 grama pode diminuir o risco de AVC em idosos em quase 20%. Este número mostra o quão poderosas são as pequenas mudanças nos hábitos alimentares. O aspecto mais perigoso do sal é que ele está sorrateiramente escondido, em vez de ser imediatamente evidente pelo sabor ou aroma como o tabaco ou o álcool. Mesmo que não adicione sal diretamente, o sódio presente no molho de soja, chouriço, vários molhos e alimentos processados já excede o limite de segurança. Portanto, o desafio mais difícil, mas mais importante, para os portugueses protegerem o sistema cardiovascular e prevenirem o AVC é reduzir o sal. No entanto, reduzir o sal não significa necessariamente comer alimentos insípidos e sem sabor. O que é preciso é mudar os hábitos gradualmente e de forma inteligente. Escolham molho de soja com baixo teor de sal, enxaguem levemente as conservas antes de comer e usem especiarias naturais como alho, gengibre e ervas aromáticas para dar sabor e reduzir o sal. Apenas com estes pequenos ajustes, podem preservar o sabor profundo dos pratos tradicionais, ao mesmo tempo que protegem o coração e o cérebro da destruição do sal, o assassino silencioso. O sexto tempero. Alho. A espada de 2 gumes na cozinha portuguesa. Meus caros, chegamos ao último tempero da lista. O alho. É quase impossível imaginar uma cozinha portuguesa sem alho, desde os cozidos ricos, aos refogados aromáticos, às sopas fumegantes e aos molhos. O cheiro pungente e característico do alho está por todo o lado. Há muito tempo que os portugueses consideram o alho uma espécie de remédio milagroso. Acreditavam que previne constipações, aquece o corpo, fortalece a imunidade e até ajuda na longevidade. A ciência moderna também reconhece que a alicina, um componente especial do alho, tem efeitos que reduzem o colesterol, diminuem a inflamação, previnem a formação de coágulos e protegem o sistema cardiovascular. Por outras palavras, se consumido corretamente, o alho é um presente precioso da natureza. No entanto, é preciso ter cuidado. O alho é como uma espada de 2 gumes. Se consumido em excesso, especialmente por idosos ou pessoas em tratamento para doenças crônicas, pode causar efeitos secundários perigosos. O problema é que o alho tem a propriedade de afinar ligeiramente o sangue. Embora seja benéfico para prevenir coágulos, se uma pessoa que está a tomar anticoagulantes como aspirina ou varfarina consumir alho em excesso, o sangue torna-se ainda mais difícil de coagular. Como resultado, o risco de hemorragia gástrica, hemorragia gastrointestinal e até hemorragia cerebral aumenta significativamente. O Journal of Nutrition também alertou que extratos de alho em altas doses, quando usados em conjunto com anticoagulantes, podem levar a complicações graves. No entanto, muitos pacientes idosos ainda ignoram este facto, pensando que, por ser natural, é seguro. Além do sangue, o alho também afeta o sistema digestivo. O consumo excessivo de alho cru pode causar inchaço, azia, indigestão e até dores de estômago. Em pessoas com sensibilidade, o consumo excessivo pode causar uma queda súbita da pressão arterial, levando a tonturas e vertigens e tornando-as mais propensas a quedas. Como sabem, para os idosos, até uma simples queda pode levar a complicações de saúde fatais a longo prazo. O ponto importante que quero sublinhar é este: o alho em si não é mau. Pelo contrário, é muito benéfico para a saúde, mas é preciso saber a quantidade certa a consumir. A ideia errada é que quanto mais se come, melhor, mais benéfico é. Na verdade, apenas alguns dentes de alho por dia são suficientes para usufruir dos seus benefícios, e podem obter todos os benefícios sem apresentar riscos potenciais para o coração e os vasos sanguíneos do cérebro. Em suma, o alho é uma prova clara da antiga filosofia. A dose faz o veneno. Se consumido com moderação, o alho é um companheiro fiel, que protege o vosso coração e ajuda a prevenir o AVC. No entanto, se for abusado, o alho pode tornar-se um culpado que secretamente aumenta o risco na vossa cozinha. Comparações internacionais e lições para Portugal. Meus caros, para compreenderem melhor as vossas próprias questões de saúde, por vezes é útil comparar-vos com outras nações, porque os hábitos alimentares não se limitam a criar sabor na mesa.
eles afetam diretamente a vossa longevidade e qualidade de vida. Se nos compararmos, veremos que ainda há muito que os portugueses podem mudar para viverem de forma mais saudável e por mais tempo. Vejamos o nosso vizinho próximo, Espanha. Os espanhóis são conhecidos pela sua dieta saborosa, mas consomem muito menos sal do que os portugueses. Ao mesmo tempo, comem muitos vegetais, peixe e marisco variados. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a ingestão diária média de sal dos espanhóis é apenas cerca de metade da dos portugueses. Graças a isso, a incidência de hipertensão e AVC é significativamente menor. Este hábito de comer com menos sal desempenhou um papel importante em tornar Espanha um país com uma das maiores esperanças de vida do mundo. Em Espanha, é comum ver idosos com mais de 90 anos ainda saudáveis, lúcidos, a caminhar e até a participar em atividades comunitárias. Isto demonstra vividamente que comer com menos sal não significa de forma alguma perder o sabor da comida, mas é, pelo contrário, o segredo de ouro para manter a saúde ao longo da vida. Agora voltemos os olhos para a região do Mediterrâneo. Esta área é chamada o paraíso da dieta dourada. As pessoas do Mediterrâneo têm o hábito de usar azeite extra virgem em vez de óleos vegetais refinados, como óleo de milho, soja ou canola. A particularidade do azeite é que é rico em gorduras boas, tem menos probabilidade de se deteriorar durante a cozedura e tem até um efeito antioxidante natural. Graças ao hábito de usar azeite, juntamente com uma dieta rica em vegetais frescos, frutas, peixe, vários frutos secos e grãos integrais, esta região tem uma taxa muito baixa de doenças cardiovasculares. O interessante é que eles ainda bebem vinho, comem queijo e ocasionalmente desfrutam de carne vermelha, mas a saúde cardiovascular é bem mantida graças ao equilíbrio geral da dieta. Muitos estudos internacionais até relatam que a dieta mediterrânica ajuda a melhorar a memória, clarear a mente e prevenir o declínio cognitivo em idosos. Colocando estas duas cenas lado a lado, uma verdade muito clara emerge. A longevidade e a saúde nacional estão intimamente ligadas aos hábitos alimentares. Os espanhóis controlam melhor o sal e, por isso, têm uma menor incidência de AVC. As pessoas do Mediterrâneo escolhem o azeite em vez de óleos refinados e, por isso, têm corações mais saudáveis. E quanto a nós? Se continuarmos a comer com sal em excesso, a consumir muitos alimentos em conserva e a usar óleos industriais na cozinha, o risco de AVC, doenças cardíacas e várias doenças crônicas estará sempre à espreita. No entanto, a boa notícia é que podemos aprender com estas valiosas experiências. Basta fazer pequenas mudanças nas refeições diárias. Reduzam o sal, diminuam os óleos refinados e escolham alimentos mais frescos e saudáveis. Então, certamente poderão prolongar a vossa vida, manter o coração e o cérebro saudáveis por mais tempo e transformar a velhice num período verdadeiramente pacífico e gratificante. Prevenção do AVC. Pequenas mudanças, grandes resultados. Meus caros, há uma verdade que quero sublinhar desde o início. O AVC nunca avisa. Pode acontecer subitamente a qualquer momento, e por vezes, mesmo depois de uma noite de sono tranquilo. Uma pessoa que caminhava saudavelmente no parque na manhã anterior pode acordar na manhã seguinte com hemiplegia, boca torta e fala arrastada. O AVC deixa sequelas graves, como hemiplegia, perda de memória, dificuldades de comunicação e na vida diária. No entanto, felizmente podemos reduzir este risco com hábitos alimentares e de vida muito simples e que podem ser praticados em casa. Grandes estudos globais mostram que apenas algumas mudanças de hábitos podem reduzir o risco de AVC em 30 a 46%. Este número demonstra que a prevenção é mais importante do que qualquer medicamento. Agora, dar-vos-ei os segredos mais práticos. Monitorizar a pressão arterial. Regularmente. Primeiro, e o mais importante, é verificar a pressão arterial consistentemente em casa. Mais de metade dos AVCs em idosos estão diretamente relacionados com a hipertensão. Imaginem os vasos sanguíneos como os canos de água da vossa casa. Se a pressão da água for excessiva, os canos incharão, racharão e podem rebentar a qualquer momento. O mesmo acontece com a hipertensão. Os vasos sanguíneos cerebrais afinam e expandem-se devido à pressão excessiva e podem rebentar subitamente, causando uma hemorragia cerebral. Por isso, devem adquirir o hábito de medir a pressão arterial pelo menos 2 vezes por dia, uma vez logo após acordar e outra antes de ir para a cama. Hoje em dia,
Os tensiômetros eletrônicos são fáceis de usar e permitem conhecer claramente o vosso estado em poucos minutos. Medir regularmente permite detectar sinais anormais precocemente e ajustar os hábitos de vida ou procurar atendimento médico. Equilibrar sódio e potássio. Em segundo lugar, equilibrar a ingestão de sódio com potássio nas refeições. O sódio retém água no corpo e aumenta a pressão arterial, mas o potássio, pelo contrário, excreta o sódio do corpo, estabilizando a pressão arterial. No entanto, este segredo simples é muitas vezes negligenciado. Podem complementar o potássio em alimentos familiares como bananas, batata doce, espinafres, abóbora, tomate e citrinos. Adicionar vegetais ricos em potássio a cada refeição, ou apenas uma banana como sobremesa após a refeição, protegerá muito melhor o coração e os vasos sanguíneos do cérebro. Hidratação adequada. Terceiro, beber água suficiente. Parece óbvio, mas é algo que muitas pessoas negligenciam. A falta de hidratação torna o sangue mais viscoso e o fluxo sanguíneo mais lento, facilitando a formação de coágulos sanguíneos. Esta é uma causa direta de bloqueio dos vasos sanguíneos e AVC. Pelo contrário, beber água suficiente torna o sangue mais fino, flui suavemente e ajuda os rins a excretar o sódio. Os idosos devem beber 5 a 2 litros de água por dia, mas não de uma só vez, e sim repartidos em várias vezes. Acostumem-se a ter uma pequena garrafa de água ao vosso lado e beber pequenos goles ao longo do dia, especialmente sem esperar sentir sede. Atividade leve. Pós-refeição. Por último, mas não menos importante, a atividade leve após as refeições. O hábito de ver televisão ou deitar-se imediatamente após as refeições aumenta drasticamente o açúcar no sangue, tornando difícil o seu controlo. Isto é perigoso, especialmente para pessoas com histórico de diabetes ou dislipidemia. Apenas 10 a 15 minutos de caminhada lenta pela casa ou alongamentos simples após as refeições podem estabilizar o açúcar no sangue e facilitar a digestão. É um hábito simples, mas que ajuda muito o coração e o cérebro. Em conclusão, a prevenção do AVC não exige métodos complexos ou caros. Não é preciso correr por horas ou seguir dietas extremas. Pequenas mudanças consistentes levam à verdadeira prevenção. Verificar a pressão arterial diariamente, comer alimentos ricos em potássio, beber água suficiente e mover-se levemente. Estes 4 hábitos podem ser facilmente praticados por qualquer pessoa. Se os aplicarem consistentemente, o risco de AVC diminuirá certamente. Acima de tudo, a vossa vida na velhice será mais saudável e pacífica, e cada manhã será um momento de alegria e não de medo. Conclusão e agradecimento. Meus caros, hoje exploramos 6 temperos familiares que podem aumentar o risco de AVC em apenas uma noite. Lembrem-se, os temperos existem para tornar a comida mais deliciosa, mas se usados incorretamente, podem transformar a mesa da vossa casa numa ameaça à saúde. O AVC não avisa, e um único hábito alimentar errado, acumulado ao longo do tempo, pode levar a resultados infelizes. Por isso, por favor, comecem a mudar hoje mesmo. Ao cozinhar, usem apenas metade do sal e reduzam uma colher de molho picante na mesa. Em apenas uma semana, sentirão as mudanças no vosso corpo. A pressão arterial ficará mais estável, o sono mais profundo e a mente mais leve. Essa é a valiosa recompensa de uma escolha sábia. Se acharam o conteúdo de hoje útil, cliquem no botão de subscrição e ativem as notificações para não perderem as informações de saúde práticas e acionáveis que continuarei a partilhar convosco. Além disso, deixem os vossos pensamentos e experiências nos comentários. Lerei-os pessoalmente e partilharemos juntos. Muito obrigado por me acompanharem até ao fim. Desejo-vos sempre boa saúde e felicidade e que desfrutem dos melhores momentos da vida com a vossa família e entes queridos por muito tempo. Até o próximo vídeo.